Vamos falar hoje sobre propriedades da potência. Então, vamos lá. As potências, elas possuem algumas propriedades. Então, vamos ver quais são. Produto de potência. Conserva a base, são os expoentes. Quando a gente vai falar aqui produto de potência, eu estou falando de potências que possuem a mesma base, certo? Então, nós vamos ter aqui as seguintes propriedades. Eles precisam ter a mesma base. Vocês estão lembrados que a base é o número que está embaixo, não é isso? O expoente é o número que está em cima. Então, eu estou falando aqui de potência que tem a mesma base. Então, quando eu falo em produto, eu estou falando em multiplicação, certo? Estou falando em multiplicação, que é representado por x ou um pontinho. Então, produto, eu estou tendo uma multiplicação de potência, mas ele está dizendo que aqui é a potência de mesma base. Então, vamos representar aqui. Eu tenho um produto, vamos ver aqui, aqui é a representação, não é isso? Algébrica disso, genérica também. A multiplicação, aqui eu tenho uma potência, onde a base é A, o expoente é M. Aqui eu tenho outra potência, a base é A, o expoente é N. Perceba que as bases são iguais, ó. Então, eu tenho uma multiplicação, um produto, de potência de mesma base. O que é que eu vou fazer quando tiver um produto de potência de mesma base? Você conserva, ou seja, mantém, conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, eu vou conservar a base, vou manter a base e vou somar os expoentes, m mais n. Como assim, professora? Vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Primeiro eu tenho o quê? Um produto, é importante identificar. Na hora que você vê, você identifica. Eu tenho vezes, então eu tenho um produto, certo? Um produto. Eu tenho duas potências aqui. E como elas são? Elas têm a mesma base. Então, eu tenho um produto de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu vou repetir a base aqui, e vou somar os expoentes. 4 mais 5, que dá 9. Já pode até fazer direto. E agora, eu já tenho a aplicação da propriedade. Se for para aplicar a propriedade, já está aqui. E depois é só resolver essa potência, que é 2 vezes 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 2, que dá 512. Como dá 512? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. 128 vezes 2 dá 256. 256 vezes 2 dá 512, ou seja, 9 vezes. Então, simples assim. Aqui eu tenho 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1. Vamos observar o que é que eu tenho. Primeiro, dou uma olhadinha nela toda. Eu tenho uma multiplicação, tenho um produto. Eu tenho duas potências e as bases são iguais. Então, eu tenho um produto de potência de mesma base. Então, eu vou fazer o quê? Repetir a base e somar os expoentes. Quais são os expoentes? Menos 2 mais menos 1. Quando a gente faz aqui menos 2, aqui eu tenho dois sinais, eu faço o jogo de sinal. Vou fazer só aqui o jogo. Então, menos 2 mais por menos dá menos. Menos 1. Ou seja, vai ficar menos por menos dá mais, 2 mais 1, 3. Então, ou seja, vai ficar, conserva o sinal do maior, vai ficar 10 elevado a menos 3. A gente sabe que eu tenho um expoente negativo, então 10 elevado a menos 3, isso resolvendo. É 1 sobre 10 elevado a 3. E 10 elevado a 3 é 1000. E 1 sobre 1000 é 0,001. Como você sabe, aqui é potência de 10, aqui eu tenho 3. 10 elevado a menos 3, então eu conto 3 casas. 1, 2, 3. E boto a vírgula. Como tem que, quando eu tenho um número decimal, eu tenho que ter pelo menos um número antes e outro depois da vírgula. Vamos agora para a segunda propriedade.
Lembrando que eu estou falando de potências de mesma base. Então, divisão de potência de mesma base. Então, vamos lá, aqui, divisão, que pode ser representada por 2 pontinhos. Aqui eu tenho 2 potências. Aqui, base expoente e base expoente. Se você observar, as bases são iguais. Então, eu tenho divisão de potência de mesma base. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Conserva a base e subtrai os expoentes. Conserva a base, quem é a base? A. E subtrai os expoentes. M, N. Então, vamos subtrair aqui os expoentes. M menos N. Vamos ver aqui. Ele pode ser representado aqui dessa forma, na horizontal. Ou pode ter uma representação aqui vertical. 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6. Esse sinal aqui é de divisão. Então, eu tenho uma divisão de potências, ok? E elas possuem a mesma base. Olha a base aqui, ó. Então, se elas possuem a mesma base, a primeira coisa, vai responder que é 3 elevado a 8 e 3 elevado a 6. E depois fazer a divisão desses números. Você já pode fazer direto. 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 6, você vai repetir a base e vai diminuir os expoentes. 8 menos 6. 8 menos 6 dá 2. Pronto, repete a base, repete aqui o 2. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Pronto, tem o resultado aqui bem mais rápido. Já pensou, você tem que resolver quanto é 3 elevado a 8? Então, 3 vezes 3, 3 vezes 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 3. Depois resolver que é 3 elevado a 6. E depois dividir um pelo outro, vai ficar mais complicado. Então, a potência só veio, essa propriedade só veio facilitar. Certo? Ela só veio facilitar. Então, vamos lá. 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 6. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, aqui eu tenho, repete a base e diminui os expoentes. Então, menos 4 menos 6. Professora, por que tanto menos? Esse menos 4 é desse expoente, que é negativo. Menos é da regra. Subtrai os expoentes. Divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Menos o outro expoente. Que o outro expoente é negativo. Então, eu tenho que colocar parênteses aqui, porque eu tenho um expoente negativo e uma subtração. Então, não dá para ficar 2 sinais juntos. Então, aqui eu resolvo primeiro esse jogo de sinais. Menos por menos dá mais. Então, vai ficar menos 4 mais 6. Então, 10 elevado a menos 4 mais 6. Agora, eu resolvo essa operação. Menos por mais dá menos. 4 menos 6 dá 2. Sinal do maior valor absoluto. Se este maior valor absoluto que o 4, vai ficar positivo. Então, 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, e dá 100. Ok? Quando a gente vê, esse aqui ele pode aparecer dessa forma também. Vamos dizer assim, 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 4. Botar 4. Pronto. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Ele disse, professora, mas cadê o expoente daqui? Ora, se não tem expoente, o expoente é 1. 4 elevado a 1 é 4. Então, eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Lembrando que esse 1 ele não aparece. Aqui na potência, ele apareceu 4 só. Vai dar 4, 5 menos 1, 4. Vai ficar 4 elevado a 4. Ok? Agora, potência de potência. Agora, eu conservo a bases e multiplico os expoentes. Quando a gente tem a potência de potência, eu tenho aqui dessa forma. A base, e eu vou ter 2 expoentes ou mais. E eles vão estar separados por parênteses, colchetes ou chaves. Observando que a potência de potência tem que aparecer obrigatoriamente em parênteses, no mínimo. Os parênteses no mínimo. Certo?
Então, aqui eu tenho A elevado a M e E elevado a N. Eu tenho uma potência de potência. Uma potência de potência. Então, o que é que você vai fazer? Conserva a base. Quem é a base aqui? O A. Então, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, ou seja, M vezes N. Aqui é a representação dessa potência. Está dizendo que eu tenho que multiplicar o M vezes o N. Você tem que aprender a olhar isso aqui. Olha. O que foi que eu fiz? Repeti a base e peguei, multipliquei um expoente, o M, pelo N. Então, você tem que entender isso aqui, que eu repito potência de potência. Então, eu tenho que observar, reconhecer o que é uma potência de potência. E depois, o que é que faz com ela? Você repete a base e multiplica os expoentes. Então, vamos aqui com exemplos. Eu tenho uma potência de potência. Observa aqui a presença dos parênteses. 2 elevado a 3 elevado a 4. Então, eu repito a base e multiplico 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Você já pode passar direto daqui para cá, fazer direto. Que a gente está mostrando como é que faz a representação. Então, você pode fazer direto. E aqui 2 elevado a 12, que vai dar 4.096. Aqui outro, 2 elevado a menos 3 elevado a 3. Então, uma potência de potência. Então, eu repito 2. E aí, menos 3 vezes 3. Então, menos 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, 2. Aqui, menos por mais menos, vai ficar 2 elevado a menos 9. Que é 1 sobre 2 elevado a 9. Que vai dar 1 sobre 512. Né? Podemos deixar aqui. Ok? Então, eu posso ter qualquer número. Ó. 4 elevado a 2, parênteses, obrigatório parênteses, elevado a 3. Vou botar aqui um colchete. Elevado a 5. Botando aqui chaves. Elevado a menos 2. Que pode ter positivos e negativos. Eita, professora, quanta coisa. Não tem nada. O que você tem que entender o que é. Eu tenho uma potência de potência de potência de potência de potência. Então, pronto. Uma potência de potência aqui. Como é que eu faço? Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Claro que eu não pedi a você essa potência que é muito grande. Só que aqui é positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo dá positivo. E positivo com negativo dá negativo. Então, 4 elevado a menos 60. Pronto, não vou pedir o cálculo dessa potência. Tem um expoente muito grande e você vai se perder de tanto número que dá. Vamos agora para qual propriedade de potência, certo? Distributiva da potência. Eleva os fatores ou dividendo o divisor ao mesmo expoente. Você pode ter, desculpa aí, uma multiplicação A vezes B elevado a N. Isso quer dizer que você distribui o expoente para essas bases. Perceba que as bases são diferentes. E eu tenho uma multiplicação. Então, eu tenho um expoente que está fora dos parênteses. Então, esse expoente, que aqui é representado por N, ele é expoente do A e ele é expoente do B. Então, eu posso distribuir esses expoentes separando e eliminando aqui esses parênteses. Então, vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Eu tanto posso separar, como eu posso juntar, porque ele vai ter o que? O mesmo expoente, certo? Como assim, professora? Vamos lá. 3 vezes 4 elevado a 2. Então, eu posso distribuir essa potência, certo? Então, eu faço aqui 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Primeiro, você tem que observar uma característica. Tem uma multiplicação ou vou ter a divisão. Então, aqui na multiplicação entre esses fatores, você tem um expoente que está fora. Então, o que é que acontece? Você vai distribuir esse expoente para esses dois fatores. Então, fica 3 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Aqui ele resolveu.
3 elevado a 2 dá 9, 4 elevado a 2 dá 16. E 9 vezes 16, 144. Certo? Da mesma forma, se eu tiver aqui, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Eu posso, aqui eu distribuir, eu posso juntar. Vai ficar 2 vezes 3 elevado a 5. Lembrando que o que eu tenho igual agora são os expoentes. Ok? E eu também pode acontecer também com a divisão. Isso é do mesmo jeito. Esse sinal aqui é de divisão. A dividido por B é igual a N. Ou elevado a N, desculpa, elevado a N. Então, eu vou distribuir esse expoente do A e esse expoente do B. Então, vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Ou seja, eu vou distribuir isso. Aqui, ó. 5 meios elevado a 2. Então, esse está entre parênteses. Se está entre parênteses e esse 2 está fora, ele está dizendo que esse 2 é expoente do 5 e também é expoente do 2. Então, eu vou ter 5 elevado a 2 e eu vou ter 2 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. A de divisão também pode aparecer dessa forma, né? Por exemplo, 3 dividido por 4 e elevado a 2. Então, eu posso distribuir. Então, a divisão ela pode aparecer dessa forma na vertical ou pode aparecer na horizontal. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a 2, certo? Dividido por 4 elevado a 2. Ou seja, eu posso distribuir, eu também posso juntar. Porque eu posso ter aqui 6 elevado a 5 dividido por 4 elevado a 5. Pronto, eu tenho uma divisão de potência e eu tenho o mesmo expoente. Então, eu vou fazer aqui. Eu posso juntar tudo na mesma conta. Os parênteses. Então, vai ser 6 dividido por 4 elevado a 5. Ou seja, eu posso distribuir ou eu posso juntar. Ok?